O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o cheque, no qual eu e o Felipe traremos novas atualizações sobre a invasão russa à Ucrânia. Cheque. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Erdogan pede a Putin que faça saída honrosa da guerra na Ucrânia. Pois é, o Erdogan está na cúpula da OTAN, em Bruxelas, né? E disse que vai conversar com Putin no final de semana, né, ou amanhã ou domingo, e disse que conversarei com ele para pedir que ele faça uma saída honrosa dessa guerra e se torne um arquiteto da paz. Aí, olha só, essa notícia é de hoje, tá? Essas declarações... E assim, qual que é o conceito de paz para o Erdogan? Tem que ver essa também, né? O seu comentário foi cirúrgico. Essas declarações do Erdogan foram ontem, em Bruxelas. Então, por que essa notícia é de hoje? Porque ele, nas declarações, ele falou assim, que dos 6 pontos russos, tá? Rússia e Ucrânia já teriam chegado a um acordo em 4 desses pontos, tá? Dizendo que a Ucrânia teria já uma atitude positiva, né, sobre a neutralidade em relação à OTAN, o reconhecimento do idioma russo como idioma oficial da Ucrânia, e o desarmamento da Ucrânia, incluindo aí demandas de segurança coletiva. Porém, que os pontos de contenção continuavam em relação à Crimeia e aos oblasts de Donbas e Luhansk. Aí, hoje, o ministro de Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse que não existe consenso com a Rússia em nenhum desses 4 pontos. O processo de negociação é muito difícil, a delegação ucraniana tem uma posição muito forte e não vai abrir mão das suas exigências. Insistimos, em primeiro lugar, num cessar-fogo, numa garantia de segurança e na integridade territorial da Ucrânia. Tá? Então, por isso que é a notícia de hoje, porque hoje a Ucrânia negou essas declarações do Erdogan. Ao mesmo tempo, tá, o Erdogan também disse que mantém as portas abertas da Turquia para grupos de capital que acreditem no potencial da Turquia. Basicamente dizendo, olha, galera, quem quiser tirar grana da Rússia, vem para a Turquia. Tá? O governo turco reiterou a sua posição de que só considera legítimas sanções via a ONU, que não irá executar sanções unilaterais contra Moscou, ou seja, não vai adotar as sanções dos Estados Unidos. Lembrando que a Turquia também sofre algumas sanções dos Estados Unidos. Tá? Inclusive, essa semana, a posição turca na guerra da Ucrânia é muito curiosa, porque a Turquia ela busca ter relações fortes ali com todos, e ela está buscando ali uma equidistância pragmática, ela está buscando ganhar em todos os campos possíveis. Então, ao mesmo tempo que a Ucrânia fala, olha, a gente não vai implementar sanções contra a Rússia, porque essas sanções unilaterais são legítimas, tipo as que são impostas contra a gente. Essa semana a Turquia também pediu para o Canadá retirar parte das sanções. Por quê?
Porque os drones turcos TB2 têm alguns componentes de origem canadense. Então a Turquia está falando, olha, Canadá, se vocês quiserem que a gente mande mais drones para a Ucrânia, vocês têm que tirar sanções, porque a gente tem que importar o sistema de câmeras de vocês. Né? Então, tá jogando nos dois campos. Né? Também, o Erdogan falou que todos os turistas são bem-vindos na Turquia. E por que ele falou isso? Porque daqui a pouco tem o verão, e a Turquia é um grande destino de turistas russos, que agora, inclusive, já não terão mais possibilidades, por exemplo, de outras viagens para a Europa Ocidental, por exemplo. Né? Então disse que se bem que o Mar Negro não deve estar sendo muito procurado, né? Mas até, sei lá, até férias de julho, né? Talvez a gente já tenha o fim da guerra, não sei. Né? Então, assim, como eu disse, a Turquia fica ali, fica jogando fica jogando dos dois lados do campo, né? Fica buscando essa equidistância pragmática para vencer em todos os pontos. Aí, falando, né, esse início, né, vai ser sobre as declarações das principais potências, atualização sobre as notícias de negociações e potências, repito. Tá? O lembrete, né, que a gente sempre faz todo o programa, o Matias fez na abertura do bloco. Né, a gente vai atualizar vocês sobre a Ucrânia. Para quem quiser a visão completa, para quem chegou agora, alguma coisa assim, ouçam os programas anteriores. Esse já é o 5º programa em que a Ucrânia é o tema principal. Em dezembro, um dos programas também teve a Ucrânia como tema principal. Questões históricas da Ucrânia e da Rússia. Nós temos 2 fronteiras invisíveis do futebol sobre história ucraniana, 2 fronteiras invisíveis sobre história da Rússia. Temos outros programas sobre processo de Minsk e tudo mais. Então, assim, não tem como a gente retomar tudo, não tem como recapitular tudo. Tá? E se você acha que aqui no nosso programa, por a gente condenar a invasão de um país por outro, e a gente não acreditar em discursinho feito para enganar outras pessoas, isso significa que a gente, entre aspas, passa pano para neonazistas, sendo que a gente fala de neonazista na Ucrânia desde o início do programa, eu faço um convite a você que você vá tomar em determinado lugar, tá? A gente não vai usar palavrões porque é um programa family friendly, mas os pais que se virem para explicar o que eu quis dizer. Vai tomar suco de caju. O Bozo falou comer tomate cru, né? Quando o menino ligou e mandou foi. Né? Ele falou o quê? Comer tomate cru? Acho que foi isso. O Bozo original, tá? Só pra deixar claro. Aí, também hoje, o governo francês convocou o embaixador russo na França para esclarecimentos, devido ao fato de que a embaixada russa na França compartilhou um cartoon, né, em que tem um corpo, né, numa mesa ali, como se fosse uma cirurgia, uma autópsia, tá, escrito Europa, né, e aí personagens né, que representam os Estados Unidos e a União Europeia, espetando, alfinetando nesse corpo, ou seja, tipo, a Europa está morta e a União Europeia e os Estados Unidos estão aproveitando o cadáver, enfim, ou então foram os que causaram a morte, alguma coisa do tipo. O cartoon já foi deletado, tá? Porém, mesmo assim, tivemos a convocação do embaixador russo na França para maiores esclarecimentos. Aí, falando em convocação de embaixador, o governo russo, na segunda-feira, dia 21, convocou o embaixador dos Estados Unidos em Moscou, né, o John Sullivan, para dizer que os comentários feitos pelo presidente Joe Biden, dizendo que o Putin é um ditador assassino e um criminoso de guerra, né, esses tipos de declarações não são dignas de um político de alto nível e colocam as relações russo-estadunidenses à beira de uma ruptura. Tá? E ainda nesse nível, né, digamos, né, nesse nível macro, né, das principais potências da comunidade internacional, ontem, quinta-feira, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma nova resolução condenando a guerra e pedindo a retirada de tropas russas da Ucrânia, com 140 votos a favor, 5 contra e 38 abstenções. Tá? As posições contrárias foram novamente de Rússia, Belarus, Síria, Coreia do Norte e Eritreia. Brasil votou a favor. E
segundo o levantamento, 10 países mudaram de posição. Iraque, Senegal e Sudão do Sul, que antes votaram a favor, se abstiveram. Botsuana e Brunei, que antes foram a favor, agora se abstiveram. E Eswatini, Etiópia e Guiné-Bissau não haviam votado da outra vez e agora se abstiveram, ou seja, praticamente dá na mesma. E Comoros e Dominica não tinham votado a favor da outra e agora dessa vez não compareceram à sessão. Tá? Então, esse é o nível, digamos assim, macro. Né? Cúpula da OTAN, o Erdogan entregando aí que supostamente Ucrânia e Rússia estarão perto de um acordo, convocação de embaixador entre França e Rússia, entre Rússia e Estados Unidos, ONU. Falando das negociações bilaterais, das negociações diretas entre Ucrânia e Rússia. Qual foi a novidade essa semana? A novidade foi que o Zelensky, em uma entrevista que foi publicada pelo canal estatal ucraniano, ele disse que a paz chegará mais rápido, tá? Que as opções na mesa serão fechadas mais rápido, se o Vladimir Putin concordar em se encontrar com ele. E que qualquer acordo entre a Ucrânia e a Rússia tem que ser aprovado pelos ucranianos em um referendo, tá? E aí, nesse sentido, ele abriu uma brecha dizendo que as reivindicações territoriais russas, ou seja, o leste e a Crimeia, né, também teriam que passar por um referendo. Elas podem ser discutidas, mas tem que passar por referendo. Por que eu digo que isso é uma brecha? Existem vantagens e desvantagens, né, para o nosso ouvinte quando ele ouve um programa feito por 2 estudantes de história. Né? Digo estudantes porque nós somos formados em história, mas a gente continua estudando, a gente não fica por aí se dizendo, né, bater no peito, falar sou historiador, alguma coisa assim. Né? Para mim, historiador, por exemplo, são os produtores de conhecimento, nossos professores na USP eram historiadores, eu e você somos estudantes aí. Então existem vantagens e desvantagens. Uma das vantagens é que a gente sempre traz contextos e paralelos que podem ajudar bastante, especialmente porque política internacional é basicamente um grande desenrolar histórico, são os eventos atuais de um desenrolar histórico. Um conflito entre 2 países não começa de um dia para o outro, né? As relações internacionais, a formação dos Estados nacionais não é um processo que dura do dia para o outro. Então, por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque existe dá para a gente fazer um paralelo interessante com a Itália. Em 1866, que parece muito tempo atrás, mas é 150 anos atrás, assim, não é tanto tempo assim atrás não, né? Quando o processo de unificação da Itália e da Alemanha. Nós tivemos a guerra de 1866, a guerra austro-prussiana, ou Guerra das 7 Semanas, em que de um lado estava a Itália, a Prússia e os aliados da Prússia, e do outro lado estava a Áustria e os seus aliados do sul da Alemanha, como a Baviera. E a Prússia, em bom português, deu um pau na Áustria. E como parte do processo de paz, os austríacos entregaram Veneza e as terras ao redor para a Itália. Inclusive nós temos Fronteiras Invisíveis sobre a história de Veneza. Né? Lembrando que Veneza foi uma vasta república e tal. A gente fala do Roberto Baggio, né, no programa, né? Enfim. E o que aconteceu? Os italianos, o Reino da Itália, para evitar a imagem, né, de que, olha, quem derrotou a Áustria foi a Prússia. E a Prússia, então, que, entre aspas, deu de presente Veneza para a Itália. O que a Itália fez? Né? Falou, não foi de presente. A gente participou da guerra e Veneza é uma terra histórica italiana, então vamos realizar um referendo. E aí realizaram um referendo ali em Veneza, em que basicamente só pôde votar a população de origem italiana, e aí, obviamente, né, por 300% dos votos, a população de Veneza decidiu fazer parte da Itália. Né? Não foi, entre aspas, um presente da vitória militar prussiana, então salvou a imagem.
Quando o Zelensky fala de um referendo, ok, muito interessante, mas quem vai poder votar nesse referendo? Essa é a pergunta. Porque se você realizar um referendo hoje, na Crimeia, em que só vai poder votar quem vive na Crimeia, eles vão decidir ser parte da Rússia. Como nós já tivemos, inclusive, um referendo simbólico na Crimeia, né, em 1994, na qual a população pediu pela dupla cidadania e aí o referendo foi considerado ilegítimo pelo governo ucraniano, né, dizendo que o referendo não era nem legítimo, né, seria ilegal. Né? Então, quando ele fala um referendo, quem vai votar nele? A população de Lviv, né, de Lídice, a população de Kiev, a população da Ucrânia Ocidental, vai falar, não, a Crimeia é nossa. Mas agora, se votar só quem vive na Crimeia, mesma coisa para os oblasts da Bacia do Don, do leste. Quem vai votar nesses referendos? Então, quando o Zelensky fala esse tipo de coisa, para mim, parece que ele está abrindo uma brecha para uma eventual negociação que envolva, sim, concessões territoriais, para não parecer que ele fez uma concessão. Que é falar, olha, não somos nós que cedemos a Crimeia, foi a população da Crimeia que decidiu fazer parte da Rússia. Teve o referendo de 94, que eu citei, e teve, claro, o referendo de 2014, que leva ao processo de anexação pela Rússia. Né? Que, claro, se discute a legalidade desse segundo referendo pelo fato de ter sido feito com ocupação russa. Mas a Rússia disse que, olha, se aceitar o referendo do Kosovo, também de 2008, também tem que aceitar o referendo da Crimeia de 2014. Né? A gente já explicou aqui algumas vezes que essa é a retórica russa. Quando o Zelensky fala, vamos passar tudo por referendo, ok, mas dependendo de quem for votar nesses referendos, é uma maneira, talvez, dele colocar sim, que pode fazer concessões territoriais na mesa e que vai falar, olha, a gente está seguindo a escolha popular, a autodeterminação dos povos. E que, curiosamente, é algo que algumas lideranças soviéticas, não vou nem dizer russas, lideranças soviéticas, defendiam lá no processo de desintegração da União Soviética. Que falou, olha, as populações de algumas regiões têm que ser consultadas para decidirem qual, entre aspas, qual república elas querem fazer parte. Mas foi aquele processo completamente acelerado, esfacelado, depois da tentativa de golpe de agosto de 91, né? A gente tem a tentativa de golpe de agosto de 91, a União Soviética acaba em 25 de dezembro de 91. E aí gera o que o Putin vai chamar de maior catástrofe geopolítica do século XX, que é o fim da União Soviética, que eram as fronteiras do antigo Império Russo, com esses novos estados nacionais, e muita gente vivendo, entre aspas, muitas aspas, do lado errado da fronteira. E isso não afeta só russos, a gente falou aqui já várias vezes de Armênia e Azerbaijão, e vamos falar inclusive mais no programa de hoje sobre Armênia e Azerbaijão, que vários territórios do Azerbaijão tinham uma maioria de população armênia. Né? Porque elas estavam, entre aspas, do lado errado da fronteira, porque era uma fronteira apenas administrativa, não era uma fronteira nacional. Enfim, então essa declaração do Zelensky, para mim, ela foi muito interessante. Porque quando ele fala votar em referendo, a pergunta que entra é quem vai poder votar nesse referendo? Aí a gente vai para o Joe Biden na Europa, né? Já que tivemos aí cúpula da União Europeia, né? E cúpula da OTAN também. E hoje, nesse momento, o Joe Biden está na Polônia. Tá? Mas aí vai ser algo que a gente só vai entrar muito provavelmente no programa que vem. Mas né? já circularam fotos dele comendo pizza com as tropas. Pensei que você ia falar alguma comida típica polonesa. Não. Se bem que aí se você falar que ele estava comendo borscht, aí começa outra guerra. E daí... Porque os poloneses, ucranianos, os russos vão começar a dizer, não, borscht é nosso. Tem beterraba pra todo lado, né? Hashtag borscht é nosso. E aí o Zelensky, né, antes... teve o encontro do G7 também, tá? Só pra lembrar, desculpa, né? Porque eu falei OTAN, falei União Europeia, também tem o G7, né? Que envolve ali, o principal ator extra-regional do G7 é o Japão, né? Que não faz parte nem da OTAN nem da União Europeia. E aí o Zelensky, na quarta-feira, ele meio que... né, botou as cartas na mesa. Ele falou que nas cúpulas, né, do Ocidente, nas 3 cúpulas, poderemos ver quem é nosso amigo, quem é parceiro e quem nos traiu por dinheiro. Assim,
a gente já explicou aqui que o Zelensky tem essa postura, né, adota essa postura de fazer discursos e de pronunciamentos em relação a outros parlamentos e tal, porque ele precisa buscar auxílio para a Ucrânia, militar, financeiro, político, todo tipo de auxílio. Agora, ele chegar e botar esse, né, falar quem nos traiu, quem é parceiro, quem é traidor, né, queremos que a aliança nos dê uma ajuda militar incondicional, né, para vencer essa guerra, né? Então, assim, talvez ele esteja extrapolando um pouco, né, talvez aí para o seu público interno. O fato é que o Reino Unido anunciou mais envio de armas para a Ucrânia. O Reino Unido, junto com os Estados Unidos, são os países que mais enviaram armas para a Ucrânia até agora. A Alemanha também vai enviar mais armas, mas o Reino Unido manda as armas mais modernas, né? A OTAN anunciou que vai formar 4 grupos de batalha que serão estacionados na Hungria, na Eslováquia, na Romênia e na Bulgária, ou seja, todos os países ali do leste europeu, né, cada um formado por 1.500 soldados de diversos países da OTAN. Aí, também o secretário-geral da OTAN, o Jens Stoltenberg, ele falou que a OTAN vai continuar com o auxílio militar, porém com a responsabilidade de assegurar que o conflito não escale. O que isso quer dizer, então? É o que a gente já explicou em alguns programas atrás. Que a OTAN, os países da OTAN vão continuar mandando armas que tenham mais caráter defensivo, né? Então, os mísseis antitanque, né, os Javelin, os NLAWs, que estão fazendo um estrago bastante grande. Porque é uma arma portátil, uma arma de curto alcance, essencialmente defensiva. Qual é um dos medos da OTAN de mandar, por exemplo, aviões para a Ucrânia? Aquele negócio dos MiG-29 que a gente explicou. Porque o MiG-29 a Ucrânia pode usar para se defender, para defender o seu espaço aéreo, perfeito. Mas também pode usar para realizar um ataque contra uma base russa em território russo. Ou seja, é uma arma que também possui caráter ofensivo. E aí a OTAN vai ser responsabilizada por isso, por essa escalada de conflito, né? O governo russo já falou que se a sua existência vier a ser ameaçada, pode usar seus armamentos estratégicos. Em bom português se atacar o nosso território, a gente pode usar o nosso vasto arsenal nuclear. Então, é isso que ele quer dizer. Quando ele fala não escalar o conflito, vão continuar mandando capacete, colete à prova de bala, ração militar, hospital de campanha, míssil antitanque portátil, munição, fuzil. Agora a gente não vai mandar MiG-29, a gente não vai mandar míssil de cruzeiro, a gente não vai mandar míssil antinavio, esse tipo de coisa. É isso que ele quer dizer, né? Durante o encontro do G7, o grupo anunciou sanções contra 300 integrantes do parlamento russo. Também em relação agora à OTAN, né? A OTAN está realizando exercícios no norte da Noruega e Suécia e Finlândia estão fazendo parte do exercício. Tá? Lembrando, né, que esses dois países não são integrantes da OTAN e que a opinião pública nesses dois países tem sido afetada pela invasão da Ucrânia pela Rússia, né, para eventualmente fazer parte do grupo. Então, sobre as notícias dessas cúpulas, essas são as principais. Repito, o Joe Biden ainda está na Europa, ainda podem ter novidades, e aí a gente repercute no programa que vem. Uma coisa interessante de citar é que o Joe Biden, em uma das entrevistas que ele deu na Europa, né, as declarações foram em sua maioria protocolares, tá, gente? Antes que alguém sinta falta, as declarações foram todas, não, Europa e Estados Unidos estão juntos, pela Ucrânia, pelos valores, pela integridade territorial da Ucrânia, somos brothers, vamos aprofundar a cooperação, vamos sancionar aqui os políticos, anunciar algumas medidas da OTAN, é isso. Mas em uma das entrevistas, uma jornalista perguntou para o Biden o que ele acha da Ucrânia ceder territórios. E aí ele falou que o governo dos Estados Unidos defende a integridade territorial da Ucrânia, mas que a decisão de ceder territórios e ceder a soberania de territórios é uma decisão ucraniana. Então por que eu estou falando isso de novo? Porque a gente tem o Erdogan dando com a língua nos dentes, sendo o falastrão da turma, dizendo, eles estão chegando perto de um acordo, hein? Tá tudo correndo bem. Aí a gente tem o Zelensky falando, não, a gente faz um referendo então, tem que passar por referendo. Aí o Joe Biden falando, não, se for uma decisão da Ucrânia, tudo bem, a gente defende... Então assim,
é possível que tenha alguma coisa acontecendo por trás dos panos. É possível que estejam realmente, talvez, perto de um acordo, e que esse acordo talvez envolva, sim, as questões territoriais russas, e que está todo mundo preparando o terreno, entre aspas, para essa eventual concessão. Né? Por quê? Porque, vamos repetir algo que a gente falou no programa passado, é uma guerra que está se arrastando por mais do que qualquer um planejava, é uma guerra que está sendo muito mais destrutiva do que também se imaginava, também é uma guerra que está dando muito mais prejuízo do que se imaginava. O custo de reconstrução da Ucrânia posteriormente vai ser bilionário. O custo de reforma, restauração das forças armadas russas depois da guerra também vai ser gigantesco. Tá? A Rússia gastou muita munição, a Rússia perdeu aviões, perdeu centenas de veículos, tá? Perdeu homens, a gente vai falar mais disso. Então os custos estão sendo muito maiores do que todo mundo achava que ia ser. Então, de certo modo, está todo mundo querendo logo encerrar esse negócio. Só que ninguém quer encerrar sendo humilhado. A palavra é essa. Né? Todo mundo quer encerrar ali mantendo uma expressão. Né? Então, assim, a Ucrânia... Viu, Armênia? De que resistiu... de que a Ucrânia resistiu bravamente até o último momento e que não cedeu em tudo. A Rússia de que conseguiu seus objetivos ao sacrifício heróico dos seus soldados. Então é isso. Né? Falando sobre ainda a questão da Rússia com outros países, agora, né, questões futuras, o Jamil Chad, né, trouxe que o Joe Biden falou publicamente que quer suspender a Rússia do G20, né, e que países emergentes estariam contra, especialmente a Indonésia. E por que a opinião da Indonésia, né, é destacada? Porque a Indonésia está na presidência rotativa do grupo. E aí o Jamil Chad trouxe que o Brasil está junto com outros países emergentes, como Índia e África do Sul, e Indonésia, contra essa eventual suspensão ou expulsão da Rússia do G20. Lembrando que o G20 é um grupo criado por convenção, tá, gente? Então, assim, G20 porque são as 20 maiores economias, mas não é uma pontuação assim objetiva. Tanto que a Espanha, ela faz parte como parte da União Europeia, ela não faz parte sozinha, porque ela não quis, sendo que a Espanha é a 13ª, 15ª economia do mundo. Né? Então, a Rússia pode ser expulsa. E aí os Estados Unidos inventam de convidar a Ucrânia para o lugar. Pode fazer isso, porque é um grupo assim, é um grupo... Já estava se falando de ser como observador, né? Alguma coisa do tipo. Só para destacar isso, porque às vezes você olha e fala, G20 quer dizer então que é automático, né? Se virou uma 20ª economia do mundo, você passou a fazer parte. Não é bem assim, né? Saindo do G20, a gente vai passar rapidamente por Polônia e Belarus. Por quê? Porque no dia 21, o ex-presidente e ex-primeiro-ministro russo Dmitry Medvedev, e atualmente vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia, um cargo simbólico para onde ele foi chutado pelo Putin, em bom português, ele publicou um texto, tá, no seu canal do Telegram, chamado Sobre a Polônia, dizendo que o cidadão polonês está sendo sacrificado pela russofobia dos seus políticos, que são marionetes de mestres do outro lado do oceano que sofrem de senilidade. Então, assim, ele disse que os poloneses estão sendo sacrificados pela russofobia dos políticos poloneses, estão sendo controlados pelo Biden, que tá gagá. É isso que ele quis dizer. É mais direto impossível. Disse que a elite polonesa é uma elite vassala, tá? E que está virando as costas para os seus próprios cidadãos. Aí ele entra aqui numa coisa, né, meio doida, né, dizendo que o cidadão polonês, ele não tem sentimentos negativos contra a Rússia. Pelo contrário, a cooperação entre os dois países apenas beneficia os poloneses, com vastas relações humanas, culturais e científicas entre as terras de Pushkin e Mickiewicz, Tchaikovsky e Chopin, Lomonosov e Copérnico. Né? Aí eu preciso lembrar para o Medvedev que os poloneses, se tem um povo que eles têm ressentimento, são os russos. Não, muita gente liga isso à União Soviética, mas desde antes da União Soviética, né, o governo
o governo fascista polonês do Entre Guerras, a dominação polonesa da parte da Polônia pelo Império Russo, né, Varsóvia fazia parte do Império Russo, o massacre de 1830, ainda lembrado até hoje na Polônia, né, o fato de que as igrejas católicas polonesas foram transformadas em igrejas ortodoxas, com mudanças arquitetônicas externas e também mudanças internas. Então, assim, e no debate sobre a Segunda Guerra Mundial na Polônia, se culpa muito mais a União Soviética do que a Alemanha nazista. Assim, não que eu concorde, mas a opinião pública polonesa é essa. Isso, é porque os territórios que a Polônia perdeu no pós-Segunda Guerra Mundial foram os territórios que foram para a União Soviética e que hoje fazem parte de Belarus e da Ucrânia, né? Então, e da Lituânia também. Vamos lembrar, até o início da Segunda Guerra Mundial, Vilnius, a capital da Lituânia, era ocupada pela Polônia, no governo do Piłsudski, né, que, repito, era um governo nacionalista ali com elementos fascistas naquele governo. Né, o prometeísmo, né, era a doutrina política anti-russa da Polônia naquele momento. Enfim, são discussões históricas bem mais vastas e muito, muito interessantes, inclusive. Tá? Fica a sugestão aí para quem se interessar para ler mais, para buscar mais sobre isso. Então, assim, quando ele fala que, olha, os poloneses estão sendo manobrados pela sua elite, ok, retórica política, que tem um suzerano gagá, aí já começa a ficar mais caricato. E os poloneses amam a Rússia, aí ele já ficou um pouquinho exagerado, né? Claro, não estou dizendo que os poloneses, todos os poloneses odeiam a Rússia, alguma coisa do tipo. Mas existe um sentimento ali de desconfiança bastante forte. E nós temos vários ouvintes que residem na Polônia, podem dar depoimentos em relação à ligação sobre isso. E aí, a Polônia expulsou 45 diplomatas russos de Varsóvia, afirmando que eles eram espiões que se passavam por diplomatas. Tá? Segundo o ministro do Interior polonês, estamos desmontando o aparato de espionagem e inteligência russa criado dentro da Polônia. Aí, Belarus expulsou também a maioria dos diplomatas ucranianos do seu território, com a mesma acusação, né, dizendo que eles eram agentes de inteligência que estariam tentando interferir em assuntos internos de Belarus. Né? E aí, novamente, quando a gente falou dos protestos em Belarus nos últimos anos, a gente falou da questão das duas bandeiras, né? De que você tem a bandeira de Belarus branca e vermelha e a bandeira da atual República de Belarus, que é baseada na República do período soviético. Para onde foram a maioria dos líderes de Belarus exilados? Para a Polônia e para a Lituânia. Não só porque são países vizinhos, mas porque são setores que têm em comum esse sentimento, né, de ver a Rússia como a grande potência interventora na sua região. E não é a União Soviética ou a Rússia do Putin, é a Rússia, desde o século XVI, desde o século XVII. Tá? Então, são relações ali bastante que remontam a muitos séculos. Então, Belarus expulsou os diplomatas e Belarus concedeu exílio político ao Ivan Neumann. Ivan Neumann é um cidadão dos Estados Unidos de 48 anos de idade, afirmando que ele sofre perseguição nos Estados Unidos, ele que fez parte da invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro e integrava um grupo de extrema-direita nos Estados Unidos. Agora ele terá asilo em Belarus. E falando sobre lideranças neonazistas, né, em Portugal ficou o famoso caso do Mário Machado, né, que faz parte da Ação Humanitária 1143 e também era uma das lideranças da seção portuguesa dos Hammer Schemes, de que ele teria tido autorização do governo de se apresentar na Ucrânia como voluntário, isso porque ele está em liberdade condicional por diversos crimes, né? Foi condenado a 20 anos por extorsão, sequestro, agressão, posse ilegal de armas, ofensa à integridade física, discriminação racial e coação agravada. E não foram esses os motivos que não deixaram ele se voluntariar, apesar dele ter levado vários dos seus companheiros até a Ucrânia, mas por ele ser um neonazista não teve nenhuma problemática por parte das autoridades ucranianas.
Aí, indo para o frente de batalha, né, com primeiras notícias de hoje, dia 25, sobre a frente de guerra. Primeiro, o comando militar russo, tá, viu seu chefe de Estado-Maior, hoje fizeram uma grande apresentação para a imprensa, tá, sobre a Operação Militar Especial, né, que é o termo eufemístico para a invasão da Ucrânia, afirmando que ela agora entra na sua segunda fase, tá, depois ali da consolidação do frente ao sul. Segundo os comandantes militares russos, a intenção da intervenção da Operação Militar Especial é libertar o leste do país, tá? Nunca foi fazer uma operação direta contra Kiev. Aí, óbvio, isso é discurso, isso é narrativa para disfarçar o fato de que a ofensiva contra Kiev fracassou e que, inclusive, nos últimos 2 dias nós tivemos contraofensivas ucranianas perto de Kiev. Porque, Felipe, você está dizendo isso porque você odeia a Rússia, porque você é russófobo, uma coisa assim. Não, eu estou dizendo isso porque todas as ações iniciais russas foram em direção a Kiev. Aí você pode até aí alguém fala, não, mas eles queriam criar uma distração para a operação no leste, né, porque a preocupação era o Donbas. Não, porque se fosse para criar uma distração, uma operação diversionária, eles não teriam tentado tomar o principal aeroporto de Kiev num ataque aerotransportado de decapitação. Tá? É literalmente você jogar um monte de tropas no meio do inimigo esperando que eles vão resistir um cerco para as tropas que estão chegando. Tá? Então, assim, é discurso russo para disfarçar o fracasso da operação de decapitação contra Kiev. Tá? Em bom português é isso. Afirmaram também que as forças russas têm ordens para atacar apenas alvos militares e que infraestrutura civil que foi destruída, ou ela foi destruída como uma política de terra arrasada pelos próprios ucranianos, ou porque estavam sendo utilizadas para fins militares. A gente depois vai falar do shopping de Kiev. E segundo o anúncio oficial, 1.351 soldados militares russos morreram até aqui. É uma avaliação bastante abaixo, né, dos números que circulam em outras fontes, a gente vai falar disso também, e não necessariamente dos números ucranianos. É claro que a gente já falou isso aqui sobre a guerra dos números, né? A Ucrânia vai falar que matou 1 milhão de russos, a Rússia vai falar que só 2 morreram. Eu só queria aproveitar esse gancho, fazer um esclarecimento para os ouvintes, por causa do termo em inglês casualties, tá? Porque, segundo os Estados Unidos, a Rússia sofreu 40 mil casualties na guerra, 40 mil baixas. E aí muita gente compartilhou falando, olha só, 40 mil mortos, os Estados Unidos estão mentindo, então olha só, que trágico, 40 mil mortos. Casualties, tá, gente? Incluem mortos, feridos, desaparecidos e prisioneiros. Então 40 mil casualties não é sinônimo de 40 mil killed, tá? Para os Estados Unidos são cerca de 7 mil a 8 mil mortos, tá? Então só fazendo essa distinção, tá? Casualties não é a mesma coisa que killed, tá? Hoje também teve a notícia de que mais um general russo foi morto, tá? O general Yakov Rezantsev, que era o comandante do 49º Exército do Distrito Militar do Sul. A Rússia ainda não confirmou essa morte, pelo menos até a hora dessa gravação, tá? E, se for confirmada, é a 6ª morte de um oficial general russo nessa guerra. Isso não é comum, a gente já falou isso, e não é falar a vida do general vale mais do que a vida do soldado, alguma coisa assim. Não, é que se você tem generais sendo mortos, é porque você tem as suas linhas expostas, a sua comunicação está exposta, tá? É um sinal de que a operação como um todo ela tem mais problemas, não é que a vida dele vale mais. É porque o general, justamente, ele não vai trocar tiro na linha de frente, ele não vai entrar numa casa para ver se tem guerrilheiro dentro da casa, alguma coisa assim. Quando você jogava combate, você deixava o general e o marechal no fundo do tabuleiro, né? Caralho, desenterrou, hein? Eu joguei outro dia com o Martim. Acho que alguns dos ouvintes nem vão saber do que se trata. É jogo de tabuleiro, viu, gente? Antigamente a gente se divertia assim.
o combate é um daqueles jogos da Estrela que teve que mudar de nome, não foi? Porque o dono original da marca era Hasbro. Era Hasbro assim. E daí teve que mudar. Que nem o Banco Imobiliário. Isso, ia ser retirado porque é o Monopoly, enfim. Mas, nossa, se desenterrou agora, hein? Rolou aqui um saudosismo. Eu lembrei também do Cara a Cara. Lembra do Cara a Cara? Sim. Teve uma prova do Big Brother outro dia que foi tipo Cara a Cara. Teve? Nossa, eu Teve. Não reparei. O que eu sei é que a Linda Quebrada é a nova líder. Sim. É isso que eu sei. Porque é um olho na Ucrânia e outro olho na prova de resistência. Essa vai pro xadrez verbal frase. Mas... E a outra notícia do front de hoje é que a Rússia destruiu o maior depósito de combustível do exército ucraniano, tá? Perto de Kiev, tá? O depósito de Kalinivka, que fica a 40 quilômetros ao sudoeste de Kiev. A destruição foi feita usando mísseis de cruzeiro, tá? Os mísseis Kalibr. Notícias do front não necessariamente de hoje. No dia 19, a Rússia anunciou que usou pela primeira vez os seus mísseis hipersônicos contra alvos na Ucrânia, né? O Kinzhal, que é basicamente um míssil de cruzeiro do Iskander, disparado de um MiG-31, ou seja, um míssil de cruzeiro que vem um míssil balístico, desculpa, que vem de cima para baixo, tá? Numa velocidade bizarra. E aí o que acontece? No início teve um ceticismo sobre esse uso ou não, sobre o que significaria esse uso. Possivelmente foi um recado russo dizendo, olha, se vocês mandarem sistemas antiaéreos para a Ucrânia, a gente vai usar os brinquedos novos porque a gente projetou eles justamente para destruir sistemas antiaéreos. E aí o governo dos Estados Unidos depois confirmou, né, que teve esse uso. Inclusive o Joe Biden disse que esse é um armamento impossível de ser parado. Existe uma razão para ele ser utilizado. Repito, é um míssil balístico que vem de cima para baixo e que ainda pode mudar de direção, tá? E que é caro pra caramba. Então, para a Rússia estar usando é porque tem que ter alguma coisa além do mero uso militar, tá? É isso que eu quis dizer. Outra notícia do front, né, é a questão do shopping center de Kiev. Por quê? No último dia 20, o shopping Retroville, em Kiev, foi destruído por um ataque aéreo russo e 8 pessoas morreram. A Ucrânia acusou a Rússia de crimes de guerra, dizendo, a Rússia atacou um shopping no meio da cidade, um alvo civil, crime de guerra. Aí a Rússia publicou vídeos que mostrando que o shopping supostamente era utilizado como depósito de armamentos e mostrando caminhões militares ucranianos desembarcando e embarcando cargas no shopping. Ou seja, o shopping estava sendo utilizado como instalação militar e isso tornaria ele um alvo militar legítimo, tá? Então é a mesma troca de acusações que a gente comentou na semana passada. Cada lado, obviamente, vai falar, né, a versão que lhe for mais conveniente e a verdade onde fica a verdade que se der, tá? Outra notícia do front é que as forças ucranianas no dia 22 anunciaram que tomaram o subúrbio de Kiev de Makariv, tá? Que, repito, as forças ucranianas estão realizando contraofensivas perto de Kiev. No último dia 24, o governo do Canadá proibiu que cidadãos canadenses integrem a Brigada Internacional das Forças Ucranianas, tá? Quem falou isso foi o vice-chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas Canadenses, o general Francis Allen, tá? Afirmando que isso era um problema para a segurança do Canadá, que ele fez essa solicitação ao governo e que as Forças Armadas já haviam proibido que militares, incluindo os da reserva, viajassem à Ucrânia para integrar a Brigada Internacional. A gente comentou um tempo atrás, né, que tinham cerca de 250 instrutores militares canadenses na Ucrânia e comenta-se que cerca de 50 canadenses com experiência militar estão combatendo pela Ucrânia, tá? Outra notícia do front
para a gente fechar essa parte mais militar, começar a fechar essa parte mais militar, foi que no último dia 24, um navio de transporte russo que estava no porto, no Mar de Azov, tá, perto de Mariupol, no porto de Berdiansk, foi destruído num ataque a mísseis pela Ucrânia. O navio muito provavelmente era o Orsk, tá, O-R-S-K, e não se sabe se o navio estava vazio ou tinha carga. Alguns dias antes, inclusive, nas redes sociais russas, foram mostradas imagens dos navios de transporte desembarcando veículos blindados no porto perto de Mariupol. Dito isso, vamos justamente para Mariupol, que continua cercada por forças russas e pró-russas, porém, aparentemente, a tomada da cidade pela Rússia é iminente, tá? Forças russas já estão no centro da cidade. No final de semana, o que aconteceu? Os militares russos, via o general que está comandando as operações russas em torno da cidade de Mariupol, havia declarado um ultimato, tá, o general Mikhail Mizintsev, dizendo que a cidade de Mariupol estava passando por uma tragédia humanitária devido à resistência de extremistas. E quem depuser as armas teria passagem garantida, né? Isso é uma manobra clássica, isso é uma retórica clássica de quando uma cidade está cercada, né? Isso desde o Império Romano, né? Você emite um ultimato, para quê? Para dizendo que, olha, vocês estão resistindo, então qualquer vítima a partir desse momento é culpa da resistência, tá? É culpa de quem está resistindo. A gente concedeu ultimato e a gente disse que quem depuser as armas vai poder sair, né? As autoridades ucranianas afirmaram que não vão aceitar o ultimato. Mariupol é o principal porto ucraniano a leste da Crimeia, é o principal porto no Mar de Azov, né? Então é um porto importante, a gente comentou da ofensiva marítima pelo Mar Negro nos últimos programas, e também tem uma questão simbólica, né? A cidade de Mariupol é o local de nascimento da mais infame unidade militar neonazista ucraniana, que é o Batalhão Azov. Ele foi formado em Mariupol. Tanto que, nessa saída da cidade, nessa retirada da cidade, todos os homens que estão saindo da cidade, eles estão sendo revistados por forças separatistas do leste da Ucrânia. E quando eu digo revistados, eles são despidos em busca de tatuagens de temática neonazista. Tá? Então veja que isso faz parte, inclusive, da violência interna da Ucrânia desde 2014. Né? O conflito interno da Ucrânia, o conflito da Bacia do Don, então, porque são as forças separatistas que estão inspecionando, que estão revistando essas pessoas, repito, especialmente os homens, em busca de eventuais tatuagens de temática neonazista. Tá? Então faz parte dessa, repito, dessa violência interna, né? Não apenas de um cenário de guerra Ucrânia-Rússia, mas também da guerra interna da Ucrânia. E isso é importante, a gente vai falar mais disso. Então, repito, a cidade de Mariupol aparentemente está, a tomada dela por forças russas é iminente, e o governo ucraniano acusa a Rússia de ter forçadamente deportado milhares de pessoas de Mariupol, tá? Que seriam pessoas etnicamente russas que teriam sido deportadas da cidade para dentro da Rússia, para campos e cidades dentro da Rússia, tá? Campos de refugiados, né? Dentro da Rússia. A população da cidade antes da guerra era de cerca de 450 pessoas. E elas foram enviadas para a cidade de Tangarog, que fica em Rostov, tá? Também na bacia do Rio Don. Né? Tanto que o nome antigo de Rostov é Rostov-do-Don, né? Porque tem mais de uma Rostov. Aí a gente falou dessa questão de violência interna, falamos do grupo do Batalhão Azov, que é o mais conhecido grupo neonazista. Também nessa semana eu fiz um fio no Twitter sobre isso. Se vocês não seguem o Xadrez Verbal no Twitter, sigam, @Xadrez Verbal. Se você não segue o Matias, siga, @JoeMatiasPinto, Joe YO. Essa semana também emergiram várias imagens de violência de pessoas sendo amarradas, agredidas, xingadas, até mesmo despidas
né? Então levando chicotadas em partes expostas do corpo, como as costas, as nádegas, tá? Sendo amarrados em postes e em árvores. Isso começou no fim de semana. E aí, novamente, naquela lógica das redes sociais, da quinta série das redes sociais, um monte de gente falando, vocês não vão falar disso, vocês vão ignorar esse assunto e tal. O que aconteceu? Anteontem eu dei uma pesquisada sobre o assunto, pedi ajuda para um conhecido meu que conhece russo, para ele ouvir ali uns vídeos, ouvir as palavras ditas no vídeo. E o que acontece? Nós temos 2 fenômenos ocorrendo na Ucrânia nesse momento. São fenômenos igualmente deploráveis, mas que são fenômenos diferentes, tá? E as imagens às vezes podem ser confundidas e vamos tentar explicar para os nossos ouvintes. Nas imagens, várias imagens, a gente vê as pessoas colam nelas, né? Folhas com escrito, né? Uma palavra que tanto em russo quanto ucraniano tem o mesmo significado, que significa saqueador, tá? Ela começa com, né, MAPO, trazendo aqui para o nosso alfabeto mais ou menos. Na maioria desses vídeos são homens agredindo essas pessoas, e as pessoas agredidas são homens, mulheres, crianças, idosos, tem todo tipo de gente sendo agredida. Não recomendo que vocês fiquem procurando esse tipo de imagem, é claro, tá? Mas a maioria desses vídeos retrata homens ucranianos, né, amarrando, agredindo ali como justiça pelas próprias mãos, né, entre aspas, né, que é vigilantismo, linchamento, esse tipo de coisa, por supostos roubos, né, a lojas e mercados por pessoas afetadas pela guerra. Também tem pelo menos um vídeo em que dá para ouvir a palavra traidor, possivelmente porque o homem agredido era um ucraniano falante de russo. Tem um outro vídeo em que o cara é chamado de algo como corredor, né, no sentido de corre, no sentido de fujão. Talvez alguém que não queira ou não tentou evitar servir o exército ucraniano. A maioria desses vídeos, tá, vocês podem ver, são em cidades relativamente pequenas, em vilas, e eu imagino que eles se passam no leste e no sul da Ucrânia, nas regiões onde você tem mais combates e maior presença de tropas. E repito, são imagens deploráveis e violentas. Por que eu estou fazendo uma separação? Porque eu estranhei que em vários vídeos, alguns desses vídeos, algumas dessas imagens, não só vídeos, mas fotos também, tinham pessoas sendo pintadas de verde, Matias, né? O rosto pintado de verde. Sim, eu estava acompanhando também, inclusive com a acusação de que havia uma discriminação contra o povo roma, né? Que exatamente. Que é chamado pejorativamente de cigano. Exatamente. Esses vídeos em que as pessoas são pintadas de verde, elas também são amarradas, também são agredidas, também são xingadas e têm o rosto pintado de verde. Eles já são numa zona urbana. Você vê que é numa cidade maior. A maioria desses vídeos é em Lviv, que é a maior cidade do oeste da Ucrânia, perto da fronteira com a Polônia, que é o berço do nacionalismo ucraniano, né? É o berço ali do nacionalismo ucraniano, né? Que as históricas Galícia e Rutênia, inclusive Galícia, que é o nome histórico pro oeste da Ucrânia, era uma das divisões das Waffen-SS, né? Os ucranianos que lutaram pela Alemanha nazista contra a União Soviética. E daí, para evitar, né, o falso cognato, em Portugal, por exemplo, se referem a Galícia na Espanha com Z, para diferenciar dessa região aí na fronteira polaco-ucraniana. Tem nada a ver com a Galícia espanhola, né, dos galegos, que tem fronteiras invisíveis sobre a Galícia. Que foi o primeiro, inclusive. O primeiro, e que a gente fala do Galícia da Bahia. A gente aproveita e fala do Galícia da Bahia. Então, é a maior cidade do oeste da Ucrânia, é o berço do nacionalismo ucraniano. Então, nessa lógica de 2014, né, você tem um leste pró-Rússia, oeste pró-União Europeia, e aí nesse oeste, onde você vai ter esses grupos nacionalistas mais fortes, como o setor direito. Olhem para o mapa eleitoral da Ucrânia, por exemplo, né? Então vocês vão ver os políticos nacionalistas ucranianos, os políticos mais à direita, sempre vão ter uma votação mais intensa no oeste do que no leste. O leste é pró-Rússia. E então, nessa cidade, né, a gente está tendo esses episódios de alvos contra Roma.
tá? Contra povos Roma, os que muitas vezes são chamados de ciganos. Lembrando que centenas de milhares de Roma foram mortos pelos nazistas. Eles eram identificados nos campos de concentração e de extermínio, que eram coisas diferentes, né, pelo Triângulo Marrom, tá? E esse tipo de ataque em que pinta a pessoa de verde, ele é chamado de zelionka. Ele é registrado há vários anos, tanto na Ucrânia quanto na Rússia, tá? Aí entra o que a gente já mencionou aqui sobre o papo de denazificação, que tem um monte de grupo neonazista na Rússia, tá? Tem neonazistas nas Forças Armadas Russas também, e especialmente por setores nacionalistas. Usa um corante triarilmetano, e a gente é de humanas, não sei o que significa. O fato é Mas que... parece grave. Parece grave, pode causar irritação, até perda da visão, mas principalmente demora dias para sair. Então a pessoa fica marcada por dias. Tá? Um dos vídeos desses contra povos Roma em Lviv é utilizado um nagaika, que é o chicote tradicional cossaco, né, como parte dessa retórica nacionalista e tal. Então... E daí tem reivindicação dos dois lados, né, da Rússia e da Ucrânia em relação aos cossacos também. Tanto reivindicação quanto preconceito. Né? Para os russos ali da elite de São Petersburgo e tal, né, os cossacos são bárbaros, primitivos. É tipo entre aspas, os rednecks. Né? São aqueles caras ali que vivem de pessoal do sul, cavalo. Então, assim, a gente faz essa explicação porque são dois fenômenos diferentes. E, inclusive, achei uma declaração de uma associação de populações Roma da Ucrânia, condenando, inclusive, não só os ataques, dizendo que existe uma milícia neonazista que há anos realiza esse tipo de ataque contra Roma, que se intitula Os Caçadores, né, traduzindo, mas que criticando a apropriação desses ataques pela propaganda de guerra. Justamente falando, olha, a gente sofre esses ataques há muito tempo, tá? Não é só de agora e não tem nada a ver com essa guerra aí que está acontecendo. Né? Os romas sofrem preconceito em vários países há muito tempo. Novamente, os nazistas mataram centenas de milhares de romas. Aí, ainda nessa questão, né, de elementos pró-Rússia e elementos nacionalistas dentro da Ucrânia, o governo Zelensky usou da lei marcial para suspender 11 partidos políticos que teriam ligações com a Rússia, tá? Mas que antes, né, de serem ligados com a Rússia, são representantes da comunidade russófona ucraniana. A maioria desses partidos são partidos minúsculos, partidos insignificantes, assim, do ponto de vista de representatividade eleitoral. Porém, um deles, que é a Plataforma de Oposição pela Vida, é o maior partido de oposição da Ucrânia, que tinha 44 assentos dos 450 da Rada, né, do parlamento. Eu vou dizer né, porque no presente, porque assim, o partido foi suspenso, ele não deixa de existir. Né? Ele foi liderado pelo Viktor Medvedchuk, né, que é um dos principais líderes pró-Rússia da Ucrânia, e, repito, tinha 44 assentos. Foram 3,05% dos votos nas eleições parlamentares de 2019. O Zelensky disse que a atividade desses políticos que visam a divisão do país ou a traição não terá sucesso, mas receberão uma resposta rígida. Então, o Conselho de Segurança e Defesa decidiu, dada a guerra de larga escala iniciada pela Rússia e os laços políticos dessas estruturas políticas com aquele Estado, né, no caso a Rússia, para suspender qualquer atividade desses partidos pelo restante da lei marcial. Repito, a maioria desses partidos é pequeno, tá? Mas tem um dos maiores partidos da Rada, né, que foi suspenso. E a gente já havia antecipado esse tipo de coisa no programa passado. Porque os nossos ouvintes talvez se lembrem que no programa passado a gente já havia mencionado um político que já havia sido suspenso pela própria Rada, né, pelos seus laços pró-Rússia, pelos seus laços com a Rússia. Né? Então, é um cenário que a gente já havia comentado que poderia acontecer. E entre aspas, a consolidação, e aí é uma coisa que a gente vai tratar, óbvio, no final do conflito, né? Mas essa guerra
vai talvez ser a grande clivagem entre o nacionalismo russo, o nacionalismo ucraniano e os elementos ucranianos pró-Rússia, né? Porque o partido ficou suspenso pela duração da lei marcial. E depois da lei marcial, o partido vai voltar a funcionar normalmente, como deveria ser, como deve ser? E é o processo que vem desde 2015, né? E que, inclusive, encontrou eco aqui entre a extrema-direita no Brasil, com a criação do termo ucranizar, né? Justamente de ter essa perseguição aos partidos comunistas, né? Ou com ligações ao socialismo, e que daí, nessa visão torpe, né, que tem em relação à Rússia, de como se o Putin fosse o herdeiro da União Soviética, né? Que é o mesmo que aconteceu agora também em Berlim, né? Já que a seção local da CDU queria fundir a estátua em homenagem ao Ernest Thälmann, e com esse metal doar, né, para as tropas ucranianas, né? Sendo que tem a curiosidade de que a estátua foi esculpida por um judeu de origem ucraniana. E retrata um alemão. Que era contra Hitler, né? Que foi morto no campo de concentração. E você mencionou, né, partidos de esquerda, vamos lembrar, os partidos comunistas foram banidos na Ucrânia desde 2015, né? Devido e parte da simbologia comunista / soviética, né? Então, eu estou fazendo esse esclarecimento porque o partido da plataforma de oposição não era nem um partido de esquerda. Partido... eu digo em relação aos demais, né? Porque você pega o nome aqui, ó, Oposição de Esquerda, União das Forças de Esquerda, Partido Socialista, Progressista da Ucrânia, os socialistas, enfim, vários partidos do campo da esquerda, né? Sim. Então, enfim, você tem razão, só quis lembrar também que alguns dos partidos comunistas, né, já tinham sido banidos em 2015, mas aí o Partido Comunista, propriamente dito, conseguiu revogar o seu banimento, mas parte da simbologia foi proibida, né? Então, por exemplo, a foice e o martelo, né, o símbolo mais conhecido, mas também a bandeira da União Soviética, enfim. Mas essa questão, né, da clivagem, né, então de uma ruptura final, entre aspas, talvez completa, entre nacionalistas ucranianos do Oeste e ucranianos russófonos do Leste, né, vai ter nessa guerra certamente um evento importante, porque a gente está falando de traumas por gerações, estamos falando de destruição física. Depois da guerra, a gente vai ter movimentos irredentistas territoriais, e o irredentismo territorial e o fascismo caminham lado a lado, tá? Então, temos que recuperar a Crimeia ucraniana, temos que recuperar o Donbas ucraniano, né? Aquela coisa de grande Sérvia, grande Polônia, grande Ucrânia, grande Albânia, grande Bulgária, né? Todos os grandes que tem ali na Europa Central. Ninguém pensa pequeno, né? Pois Freud explica. Então, quando o Zelensky fala, vão estar suspensos pelo restante da lei marcial, ok, mas e depois? Porque, assim, você tem um partido ligado à Rússia e um país está sendo invadido pela Rússia, a lei marcial suspender esse partido não é um ato democrático, mas faz sentido, tá? Não é um ato democrático, mas faz sentido numa lógica de uma guerra, tá? Porém, depois da guerra, vai existir sequer, entre aspas, clima político para o partido voltar a operar, para o partido, enfim, eleger pessoas normalmente, enfim. Isso que talvez seja interessante. Quer dizer, uma das várias coisas, né? Falando em mortes, né, uma jornalista russa, Oksana Baulina, ela morreu em Kiev, né, cobrindo o conflito, se tornou a 5ª jornalista cobrindo o conflito, tá? Segundo as Nações Unidas, são cerca de 1.081 civis mortos. Segundo o governo ucraniano, são mais de 4.000 civis mortos.
Nos últimos dias, o número de refugiados saindo da Ucrânia começou a diminuir. Por quê? Porque, vamos lembrar, homens não podem sair da Ucrânia. Então, pessoas, né, que fiquem no país com suas famílias, enfim, o número está começando a diminuir, mas o número de deslocados internos continua grande. Inclusive, esses Roma de Lviv, em pelo menos um caso, eram refugiados internos. Eram Roma do sul do país, de Kherson, que foram para Lviv fugindo da guerra, e a mulher foi alvo desse tipo de ataque deplorável. Tá? Então, o número de refugiados internos continua. Baixas militares, repito, segundo a Rússia, 1.351 de seus soldados morreram. Segundo as estimativas dos Estados Unidos, são entre 3 e 10 mil mortes. Tá? Segundo o governo ucraniano, 1.300 dos seus militares morreram. Segundo a estimativa do governo dos Estados Unidos, de 2.000 a 4.000 mortos entre os militares russos, num número já um pouco desatualizado. Tá? Então, esses são o geral. Falando de gás natural e energia, né, porque a gente já falou várias vezes aqui, né, o gás natural russo é importante para a Europa, que tem uma fonte de energia constante e barata. E para a Rússia é importante vender porque é entrada de dinheiro e existe toda a estrutura, investimento na infraestrutura de gasodutos. Vamos lembrar que a Europa continua comprando o gás natural russo. Tá? O Nord Stream 1 continua operando, por exemplo. O Nord Stream 2 foi suspenso. O Nord Stream 1 não. E por quê? Porque para a Rússia a alternativa é materializar gás em arma. Né? Para a Europa a alternativa é passar frio, ou racionamento, ou inflação, ou tudo isso junto. Então é uma relação conveniente. Agora, a Europa, né, nessa cúpula, anunciou que quer se livrar completamente do consumo energético russo até 2030. E com isso, eventualmente, acelerar a transição para uma economia mais verde. Nesse sentido, nós temos 3 notícias para os nossos ouvintes. A primeira delas é, no último dia 20, a Bulgária anunciou que não vai renovar o seu contrato de gás com a Gazprom, que vence agora no final de 2022, tá? Cerca de 70% do gás consumido na Bulgária é de origem russa, e a Bulgária vai substituir o gás russo pelo gás do Azerbaijão. Também na Bulgária, tivemos um grande protesto no final de semana contra a OTAN, contra a cúpula da OTAN, lembrando que a Bulgária tem um novo governo agora, um governo considerado pró-Estados Unidos, pró-OTAN, né? Então tivemos um grande protesto no último final de semana, incluindo a exibição de bandeiras russas pelas ruas de Sófia. A Alemanha, por sua vez, também no último dia 20, o seu ministro da Economia, o Robert Habeck, foi até o Catar, onde foi recebido pelo Sheikh Al Thani, que é o dono do país, e anunciaram um acordo para suprimento de dezenas de bilhões de metros cúbicos de gás natural Qatari para a Alemanha, num contrato até 2035. Tá? E a terceira notícia de hoje, tá? A União Europeia vai importar gás natural dos Estados Unidos, que correspondem a cerca de 10% do gás natural importado da Rússia. Tá? Então vai conseguir substituir 10% dessas importações. Dito isso, algumas observações. Tá? Números para vocês terem ideia da importância desse mercado. 40% do orçamento federal russo vem da exportação de petróleo e gás. A Rússia é o maior exportador de gás natural do mundo, sendo que 60% dessas exportações de gás natural tem a União Europeia como destino. Ou seja, a União Europeia é a maior compradora de gás russo, que é a maior exportadora de gás do mundo. 40% do gás consumido na União Europeia vem da Rússia. 47% das importações de carvão natural e 27% das importações de petróleo. A Alemanha, que é a maior economia europeia, metade do gás natural consumido na Alemanha vem da Rússia. Todo o gás natural, quase todo o gás natural consumido na Finlândia, 46% do gás natural consumido na Itália, 40% do gás natural consumido na Polônia.
Tá? Então, é uma relação muito forte, muito importante e que antecede qualquer dessas crises. Intensificou-se na década de 90, melhor dizendo. Tá? Tem outros países que consomem menos. Por quê? França e Espanha, por exemplo. Espanha porque consome o gás da Argélia, que a gente já comentou aqui no ano passado, que a Argélia fechou o registro do gás para punir o Marrocos. Por quê? Porque o Marrocos recebe uma parte da verba como royalty, porque o gasoduto passa pelo Marrocos. É o motivo que Polônia, Ucrânia, não gostavam do Nord Stream. É importante lembrar, os países são guiados por interesses. Tá? O discurso moral é importante para vender as decisões, especialmente para o público interno, para o eleitorado. Mas no fundo é interesse. Quando a Polônia fala, olha, o Nord Stream 2 vai gerar maior dependência energética da Rússia, isso não é legal. Na verdade, eles estavam pé da vidas porque o gasoduto que passa pela Polônia para chegar na Alemanha ia ser menos utilizado, consequentemente dando menos dinheiro para a Polônia. Tá? E aí o discurso moral fica muito claro fica em segundo plano quando a gente olha os países que vão substituir. A Bulgária vai deixar de comprar o gás russo? Ah, legal, porque a Rússia invadiu a Ucrânia. Vai comprar gás do Azerbaijão, amigo. Que é uma ditadura familiar há 30 anos, que está em guerra com a Armênia e que pode estar em guerra de novo, como a gente vai falar. A Alemanha, vai deixar de comprar gás russo, vai passar a comprar gás do Catar. E assim, o gasoduto que sai do Azerbaijão e também do Irã passa pela Turquia. Passa pela Turquia, exatamente. Então assim, e também tem os gasodutos que passam pelo próprio território russo, né? Porque o Azerbaijão fazia parte da União Soviética. Né? O oleoduto ali, o terminal de Baku, era um dos objetivos, inclusive, da ofensiva alemã durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o discurso moral fica em segundo plano, tá, gente? É importante fazer esse lembrete aqui. E, novamente, não tem como você construir um gasoduto do dia para a noite, não tem como você trocar o fornecedor de gás do dia para a noite. As soluções são de longo prazo. No caso da França, expandir a sua produção nuclear, a gente já falou aqui do phase-out nuclear da Alemanha, falamos no programa passado, inclusive. O gás natural que vai chegar dos Estados Unidos precisa de uma maior estrutura portuária para lidar com o gás liquefeito. Isso quer dizer o quê? Um gás mais caro. Porque não é que a Europa comprava o gás da Rússia, porque, não, vamos ficar dependentes do gás russo, mas é que o gás russo ele é tão gostoso, ele é tão legal, ele é perfumado, ele vem com brindes, ele vem com um Pokémon junto. Não. É porque é uma fonte extremamente barata, porque ele vem por terra, numa conexão direta de um país relativamente próximo, com uma fonte extremamente vasta e que negociava contratos baseados no volume. Então, a Rússia ganhava por vender muito e a Europa ganhava porque tinha um preço baixo porque comprava muito. É aquela coisa, se você ligar num lugar para fazer brinde e quiser fazer uma caneca, eles vão te cobrar R$10. Se você quiser fazer 100 canecas, eles vão te cobrar R$50. Aí você vai pagar muito, óbvio, preço aqui ilustrativo, né? Então é isso, não é que o gás russo tem algo de especial, algo viciante, tem cocaína no gás russo. Não. Pode até ter, não sei. Mas é pela comodidade e pelo preço. Não faria muito sentido, mas... não sei. Eu não sei, tá? O pessoal da Polícia Federal que estiver ouvindo aí, eu não sei de nada. Então, essa questão energética, nós temos essas 3 notícias, mas que todas vão ser de médio e longo prazo. Né? Tirando ali talvez o caso da Bulgária, mas que é uma economia relativamente pequena. E, finalmente, o Putin, para rebater, né? No programa passado a gente falou aquela questão do uso do dólar, do uso de moedas domésticas para mercado. O Putin disse para o seu Conselho de Ministros que pretende cobrar em rublos em relação à venda de gás para países hostis. Para quê? Para você ter o maior uso do rublo, então o rublo valoriza, né? A mesma coisa de usar o dólar para vender petróleo e tudo mais. A questão é que, né, segundo alguns analistas, é muito difícil Moscou conseguir impor esse tipo de condição agora, porque os contratos já estão fechados. Né? Então não tem como você virar e falar, não quero que você me pague em euro, quero que você me pague em rublo a partir de agora. Né? Então não sei, mas seria aí, né, uma possível saída, né, para tanto as sanções quanto para a desvalorização do rublo pelas sanções internacionais. Continuando, saindo agora da energia, vamos para outras
notícias econômicas, rapidamente. A França congelou mais bens e verbas de russos em território francês, totalizando 1,8 bilhão de euros na França, tá? Incluindo aí 2 superiates, né? Os superiates sempre viram nas manchetes, né? Não sei porquê. A empresa dinamarquesa, né, a gigante da logística marítima, da Maersk, soltou um comunicado afirmando que não vai retornar para o mercado russo, ou seja, vai sair da Rússia de vez para valer, tá? Essa notícia é do Transinfo. Para quem quiser notícias sobre questões de logística, tá? Acompanhe lá o Transinfo. Eu não vou dizer que eu acompanho sempre, toda hora, mas é importante para questões de comércio global, tá? A Sanofi, gigante farmacêutica francesa, disse que vai retirar todas as drogas não essenciais da Rússia e de Belarus. Tá? Não sei o que significa drogas não essenciais. Tá? Não sei qual é a classificação. Então talvez tire ali, né, o analgésico de balcão de farmácia, enfim. A Renault, depois de sofrer muitas críticas, inclusive do próprio Zelensky, afirmou que vai paralisar as suas operações na Rússia. Tá? A Renault era uma das últimas grandes empresas europeias, né, que continuava operando na Rússia e teria sofrido pressão tanto do governo francês e, repito, recebeu uma chamada do próprio Zelensky para interromper essas operações. A Bolsa de Valores de Moscou reabriu ontem, dia 24, depois de praticamente um mês fechada, e abriu com um crescimento de 11%, e fechou o dia com um crescimento de 4,4%. Tá? Para quem quiser notícias ali sobre as ações das empresas e tal, como é que faz, enfim, procurem aí a mídia especializada. Agora, saindo das notícias econômicas, nós vamos agora para notícias internas da Rússia. Um jornal pró-Kremlin, o Komsomolskaya Pravda, publicou na segunda-feira que seria um documento do Ministério da Defesa russo, dizendo que 9.861 soldados russos morreram na Ucrânia. A postagem logo depois foi apagada e meteram aquele migué de que foi um documento falso, que vazou, de que teve hacker, né? Meu sobrinho que entrou e postou por engano, mas já gerou uma repercussão bastante grande, até porque é um número muito mais próximo das estimativas feitas por outras análises. Qual é o número real, a gente só vai saber depois da guerra, se é que um dia a gente vai saber. Tá? Então não fiquem discutindo por causa disso. A Rússia baniu o Facebook e o Instagram por conteúdo extremista, tá? Pelo menos provisoriamente. O Alexei Navalny, né, que é um dos principais críticos do Putin, foi condenado a mais 9 anos de prisão por fraude fiscal em larga escala. Tá? Ele que está preso, porém a equipe dele continua atualizando lá redes sociais, enfim. Então assim, porque outro dia alguém mandou assim, pô Felipe, se o cara tá preso, ele tá preso no Twitter? Não, né gente, ele tem equipe dele, né, que usa lá o perfil com o nome dele, até porque é um perfil verificado. Então só esclarecendo isso. O Dmitry Muratov, editor do Novaya Gazeta, né, um dos principais opositores ao Putin, e o Novaya Gazeta, que é basicamente o único grande jornal crítico ao governo russo que ainda funciona, afirmou que vai leiloar a sua medalha de ouro do Nobel da Paz recebida ano passado e que o dinheiro vai ser direcionado para o Fundo de Refugiados da Guerra da Ucrânia. Tá? Só o valor da medalha, tá? O valor do metal é de cerca de $10 mil. Mas obviamente estamos falando de uma medalha de ouro de um Nobel da Paz. Então, o valor simbólico é maior. Exatamente. É que nem aquela coisa, se eu vender uma luva branca, ela vai vender por R$1. Agora, se eu vender a luva branca que era do Michael Jackson, amigo, aí fica bem mais caro. O nome disso, gente, é fetiche. Tá? Eu sei que muitas pessoas acham que fetiche é apenas questões ligadas sexuais. Mas o nome disso é fetichização das coisas. Né? Você atribui um valor não material a ela. O Anatoly Chubai, um dos principais conselheiros econômicos do Yeltsin, e que era considerado um dos principais elos entre a economia da Rússia e a economia do Ocidente, e ele ainda tinha um posto simbólico no governo russo, ele renunciou e, segundo a renúncia oficial, segundo outras fontes, ele teria saído da Rússia, tá? Talvez por temer alguma represália ou em protesto contra a guerra, não se sabe.
Saindo da Rússia, vamos para outras notícias, né, ligadas de alguma maneira à Rússia, à guerra na Rússia, mas só para a gente fechar aqui esse bloco. A Turquia inaugurou, no último final de semana, a maior ponte suspensa do mundo, tá? Que vai ligar a Europa e a Ásia sob o Estreito de Dardanelos. É a ponte de 1915 Çanakkale, que foi uma batalha naval vencida pelos otomanos durante a Primeira Guerra Mundial contra franceses e britânicos, né, em Dardanelos. O projeto custou 2 bilhões e meio de euros, foi construído em conjunto por empresas turcas e sul-coreanas e foi agora inaugurado oficialmente. Né? Lembrando que a postura da Turquia no conflito, a importância dos estreitos de Bósforo e Dardanelos para o Mar Negro, para o conflito, para o comércio mundial, né? Por isso que a gente acaba colocando aqui nesse bloco. A Rússia oficialmente negou que os seus astronautas que chegaram na Estação Espacial Internacional estavam vestindo os macacões amarelos e azuis em homenagem à Ucrânia. E aí, assim, eu vou aproveitar aqui, eu não quero ser babaca, né? Mas assim, o nosso trabalho, ele em vários pontos, ele é bastante bom, mas uma das coisas que faz o nosso trabalho ser bastante bom é, infelizmente, às vezes a inocência de outras pessoas, comentaristas na imprensa e tudo mais, que assim, eles olham lá os 3 cosmonautas chegando na estação espacial de amarelo e azul e falam, nossa, é um gesto contra a Ucrânia, né? Um gesto a favor da Ucrânia, um gesto contra a guerra, alguma coisa assim, como se fossem eles que tivessem costurado o macacão durante a viagem, sabe, em segredo, alguma coisa assim. Não, gente, toda missão espacial de qualquer país ganha ali os seus símbolos próprios, né? Então, assim, se a gente quiser pensar, né, Apollo 11, então você tem lá o símbolo, o PET, e no caso russo, tradicionalmente, nos últimos anos, nas viagens às estações espaciais, sejam a Mir, seja a Estação Espacial Internacional, isso normalmente envolve a escolha de cores, alguma cor simbólica, né? Você adotar ali um logo, né? Uma identidade visual. E por que então foi amarelo e azul se está tendo a guerra com a Ucrânia? Porque os 3 cosmonautas se graduaram na Politécnica de Moscou, a Politécnica Bauman, cujas cores são azul e amarelo. Então eles escolheram a cor da faculdade deles, assim como a Poli da USP também é azul e amarelo. Né? A Atlética da Poli USP é azul e amarelo. Né? A USP como um todo é azul e laranja. Né? A Atlética da FEFELESH é laranja, branco e preto. Enfim, por aí vai. A Atlética da ECA é auri-roxa. É loser e é auri-roxa. Né? Fica aqui a provocação dos nossos tempos de faculdade aqui pra gente fingir que é jovem aí. Né? Mas o fato é, eles escolheram as cores por conta da faculdade deles. Só que teve um monte de gente, inclusive jornalista, falando, vai ser um protesto e tal. Vocês acham mesmo que vão subir com macacões lá do Cazaquistão em protesto, assim, tipo, eles que costuraram, eles guardaram lá em segredo, alguma coisa assim. É uma coisa eles que são, é decidida... Eles são os russos que estão mais longe do Putin, mas mesmo assim eles não são doidos, né? E assim, é uma coisa também que não é decidida nem, sabe, de última hora. A identidade visual da missão deve ter sido discutida meses atrás, antes mesmo da invasão. Enfim, então fica aqui o pequeno puxão de orelha. Em outras notícias bizarras, tivemos aí um vídeo em que 2 russos, eu não sei se são, acho que são atores, né? Claramente são atores. Claramente são atores. Né, ligam para o Ben Wallace, né, o secretário de defesa do Reino Unido, se passando pelo primeiro-ministro da Ucrânia, né, e a conversa assim, né, fica rolando, né, ali e tal. Você vê que o cara tá desconfiado, ele não cai total, ele não fica entregando segredos, né, de Estado, né, mas aí rolou essa pegadinha aí essa semana, então só para constar. Só dos caras conseguirem o telefone já foi... Os caras são bichão. O Egito congelou o preço do pão. Por quê? Porque 80% do trigo egípcio vem de Rússia e Ucrânia. Então o Egito está passando por um processo de inflação, também por um processo ali, né, inflação do preço do trigo, justamente, que serve para fazer pão. Então o Egito congelou o preço do pão por conta da guerra na Ucrânia. Ou o pão líquido também, conhecido como cerveja.
A Rússia abandonou formalmente as negociações de paz com o Japão sobre as Ilhas Kurilas, né? Outro puxão de orelha nosso de um tempo atrás, né? Foi como a gente falando, meu Deus, o Japão vai para a guerra com a Rússia e tal. Não, a postura japonesa continua a mesma. Tá? O Japão fala, as ilhas ao sul das Kurilas, que são os territórios do norte que eles chamam, são nossas. Tá? E a Rússia agora abandonou oficialmente as negociações de paz. O governo norueguês, viu seu Ministério da Educação, afirmou que vai abrir um fundo, tá, para custear estudantes de origem ucraniana, Rússia e Belarus que não consigam acessar suas contas bancárias ou não consigam receber dinheiro de suas terras natais, tá, no país. Tá? Segundo o Ministério da Educação norueguês, 150 estudantes ucranianos, 400 estudantes russos e 50 estudantes de Belarus estão no país, tá? E desse total, estima-se que 300 serão afetados de alguma maneira pelas sanções. Tá? Então a gente está falando do estudante, né? Então imagina só, um estudante que está realizando um sonho de intercâmbio, alguma coisa assim, ele recebeu uma grana dos pais e aí agora não consegue receber por conta da guerra, porque ele é russo, os pais dele são russos e aí o banco está congelado. O Ministério da Educação da Noruega avisou que vai cobrir as despesas desses estudantes. Achei uma decisão ótima e louvável e que vai na direção contrária de querer expulsar ou cortar elos com qualquer coisa que seja russo, como se né, fosse completamente sinônimos, enfim, como se não tivesse prejuízo a longo prazo e como se isso também não atendesse outros interesses que também são debatíveis. Então, parabéns aí para o Ministério da Educação norueguês. A atleta russa Helena Lashmova perdeu sua medalha olímpica de ouro de 2012 devido a doping. Tá? Não tem nada a ver com a guerra. A gente só colocou aqui para constar, porque foi uma notícia de agora, porque terminaram de julgar, né? Porque... não sei se tem um revanchismo aí também. Talvez. Né? E aí, eu queria aproveitar nesse sentido, recomendar um texto publicado na Folha de São Paulo, um texto do Mário Novello, pesquisador emérito do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e Inácio Bediaga, pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e cientista do grande colisor de hadrons, né, o Large Hadron Collider. Por quê? Porque o CERN, né, do colisor de partículas que fica na Suíça, anunciou que vai suspender a participação de cientistas russos, tá, no projeto. E o detalhe é que é uma coisa que não aconteceu nem durante a Guerra Fria. Nem durante a Guerra Fria. Então, assim, ameaça de guerra nuclear, invasão soviética do Afeganistão, enfim, o que você quiser colocar, guerra do Vietnã, tá? A cooperação continuava e suspenderam agora. Então, né? Enfim, e aí eles fizeram um texto comentando como isso é prejudicial para a ciência, tanto para o ato de fazer ciência, como para a própria questão de buscar resultados, enfim. Israel se recusou a vender o aplicativo de espionagem Pegasus para a Ucrânia, temendo represálias russas, tá? Segundo uma matéria em conjunto do Washington Post com o Guardian. Lembrando que Israel também tenta ficar ali, né, nessa equidistância pragmática. Ontem à noite, né, o chanceler chinês Wang Yi chegou a Nova Delhi para se encontrar com seu homólogo indiano e discutirem, né, o comércio bilateral, discutirem a questão fronteiriça e também discutirem a guerra na Ucrânia. Tá? E finalmente, meu caro Matias, né, eu queria trazer atenção para uma coisa que o ministro da Defesa russo, o Sergei Shoigu, ontem ele conversou com Suren Papikian, o ministro da Defesa da Armênia. Por quê? Porque nos últimos dias, algumas autoridades e militares do Azerbaijão estariam botando as manguinhas de fora. Nós tivemos pelo menos 2 episódios. O Azerbaijão destruiu o acesso do gasoduto que abastecia os armênios de Nagorno-Karabakh, né, da República de Artsakh, que é, novamente, um território que internacionalmente será parte do Azerbaijão, porém de maioria armênia, que declarou independência via República de Artsakh. E aí milhares de pessoas ficaram sem gás. Os russos tiveram que intervir, lembrando que os russos, né, nós temos 2.000 soldados russos ali na região para garantir o acordo de paz. Os russos interferiram, o Azerbaijão consertou o gasoduto,
segundo a informação do nosso Heitor Loureiro, mas fecharam o registro. Então tem o gasoduto, mas não tem o abastecimento de gás. Tropas do Azerbaijão teriam entrado em território armênio nesses últimos dias, e um dos principais parlamentares do Azerbaijão, o Elman Mamadov, disse que é o momento do Azerbaijão encerrar os problemas na sua fronteira e tomar o controle das vidas de todos no Azerbaijão. E que as regiões têm que ser livradas de separatistas e de terroristas, e pessoas que residem nos territórios, no caso Nagorno-Karabakh, têm que viver de acordo com as leis do Azerbaijão. Armênios que não sejam nossos cidadãos não podem viver em nossos territórios. O que isso significa? É possível que o governo do Azerbaijão esteja olhando para a guerra na Ucrânia, pensando, a Rússia já está atolada de problema lá, a Rússia não vai mover aqui uma palha pela Armênia, pelo Cáucaso, então vamos aproveitar, né, e vamos tomar Nagorno-Karabakh de vez, vamos retomar o conflito, enfim, vamos eventualmente, sei lá, expulsar essas pessoas, não sei. Mas é interessante de ficar de olho, porque pode ser um efeito colateral da guerra na Ucrânia, sim. Tá? Então nós tivemos pelo menos dois eventos nessa semana que indicam algo nesse sentido. 3, né, lembrando da conversa telefônica. O Sergei Shoigu, no meio de uma guerra que o país dele está envolvido com a Ucrânia, ele não ia ligar pro ministro da Defesa da Armênia para conversar sobre os resultados da Premier League. Né, para perguntar, como é que tá o cachorro, como é que tá a família, putz, é complicado, hein, vamos jogar um baralho até porque, né, dependendo do resultado da operação especial, na visão russa, ele pode virar o bode expiatório, né, porque, enfim, ele está à frente do Ministério da Defesa desde 2012 e tinha como um dos objetivos de modernizar 70% das forças armadas russas, né? E, enfim, aí a opinião pública já começa, né, a criticar a atuação dele por conta, né, do orçamento militar que ele teve à disposição, né, que já chegou a 1/3 do orçamento do país. E os resultados, por enquanto, são bastante negativos para a pasta dele. Pois é, né? Lembrou, né, uma contextualização muito boa. Inclusive, teve alguma conta no Twitter da semana que já falou que o Shoigu teria desaparecido, enfim, mas, né, isso aí é boato. Mas, de fato, né, não é a situação mais tranquila do mundo para ele, então ele não, né? Então, assim, alguma coisa também pode ocorrer no Cáucaso. E ele que antes, né, de ser o ministro da Defesa, chegou a ser governador do Oblast de Moscou, além de ter sido ministro de Situações Emergenciais. Que belo nome de ministério, hein? É o Ministério dos Bombeiros, né, que a gente fala, Ministério dos Bombeiros.